A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. E nesse momento quero convidar a vereadora Fernanda Correia para que assuma os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos. Passamos, então, ao grande expediente. Deixa eu colocar aqui a inscrição. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Abro mão. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará o uso da tribuna o vereador Argídio Schmidt. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. A minha bancada estava me tirando aí que eu não ia falar, mas eu vou falar. Diz que eu nunca falo, então hoje eu vou falar. Boa noite a nossos assessores. Boa noite a demais pessoas que estão presentes aqui na Câmara hoje. Hoje eu vou falar um assunto dos imigrantes que vieram para Farroupilha. Sabemos que aqui temos vereadores que são imigrantes. Roque é imigrante. Fernanda. O Jorge, o Silo. Eu não sei se tiver mais alguém aí que é imigrante. Por que eu falo isso? Porque em 1970, uma família que veio de Lajeado, Encantado, nem Lajeado, Encantado, e se estabeleceu no interior do nosso município. Família do seu Alfredo e dona Maria Miranda. Tiveram um filho vereador aqui, que é o Ari Miranda. E ontem se reunimos na nossa comunidade e eles contando histórias que aconteceu naquela época quando vieram para cá. Estiveram estabelecidos na comunidade de São José por 4 anos. Vieram de mudança naquela época e eles tinham, no caminhão que veio a mudança, veio 3 famílias. Então imagina, doutora Leonora, a mobília desses caras, dessa família. Dessas famílias que vieram. E uma se estabeleceu aí, que é a família dos Miranda. Ontem se reunimos na nossa comunidade para comemorar os seus 55 anos que eles vieram para Farroupilha. E lá saiu todos os tipos de conversas, de histórias dessa família. E o Ari disse assim, um momento: hoje nós estamos aqui comendo um galeto, um macarrão, um churrasco, mas quando viemos de lá de Encantado, Verona, eles tinham pouco poder para até se alimentar. Não passar fome, não passaram. Mas quando era banquete para eles, era uma polenta com leite. Então essa família tinha 10 filhos e trouxeram a riqueza dos filhos para cá.
E eles não ganharam nada de ninguém. Eles ganharam oportunidades aqui em Farroupilha. Como muitas famílias ganharam oportunidades aqui na nossa cidade, que hoje fazem parte do crescimento do nosso município. Eu tiro o chapéu a essa família e todas as famílias que vieram para Farroupilha se estabelecer. E lá na comunidade eles ficaram por 4 anos, com seus 10 filhos, trabalhando um pouco na terra onde que eles estavam estabelecidos e um pouco em outras famílias, para catar recursos para vir para a cidade. E vieram para a cidade em 1974, começo de 75. Começaram a trabalhar Grendene, Tramontina, Trombini, Soprano. Com os 10 filhos, ainda tinha uns de menores, umas crianças. E aqui se estabeleceram e construíram suas casas, suas moradias. Então, de 10 filhos mais o casal, hoje eles têm uma família em torno de 60 pessoas que estão trabalhando e fazendo o progresso da nossa cidade. E eu quero dar os parabéns a todas as famílias que vieram de fora, que estão aqui em Farroupilha trabalhando. Então, parabéns também à família Miranda. Ari, eu sei que tu está assistindo. Parabéns a todos vocês. Eu sei da história de vocês, acompanhei a história de vocês. Então, quero dar mais uma vez os parabéns. Outro assunto, estive falando semana passada, retrasada e sábado também, estive numa janta ali na linha Boêmios. E o que está acontecendo com nossos agricultores? Nossos agricultores hoje trabalham sol a sol. Nós temos aqui o Valandro, nós temos o Belaver. Sabemos, eu fui agricultor também, moro no interior ainda hoje. E sabemos das dificuldades que o agricultor tem para produzir, para vender o seu produto. Onde que o ano passado teve uma safra enorme, grande. E esse ano teve mais ainda. O preço da uva do ano passado, isso boto uva porque a maior parte da produção de Farroupilha é a uva, é o capital da uva. Temos laranja do Valandro, temos os pêssegos do Belaver. O preço. O ano passado, o quilo de uva, Verona, estavam pagando a uva comum, o Bordeaux, para suco, R$ 2,20. E esse ano pagaram R$ 1,60 a R$ 1,80 ao quilo. Os cantineiros estão fazendo obras novas. Parabéns, parabéns para eles. Parabéns. O crescimento da cantina. Mas quando o agricultor, ele vai comprar o produto, os insumos para tratar essas pareiras, esses pomares, o máximo é 30 dias que as empresas dão para eles pagarem. Por que esperar 6 meses a 8 meses os cantineiros para pagar esse agricultor? E ele não tem só isso. Ele tem um funcionário que ajuda ele na safra da uva. A maioria com carteira assinada. Tem gastos. Dar o almoço. E eu não sei, Valandro, entre 180 e 200 reais. Teve comunidades que pagaram 220 por dia. E mais o almoço. Então eu peço aos cantineiros olhar um pouco mais com carinho a esses agricultores. Que estão, viu o Valandro falando, meio abandonados. Hoje o produtor não fizer 300 mil quilos, ele não consegue praticamente quase nem sobreviver. E esperando de 6 a 8 meses, polícia, para tu receber o teu suor. E ainda o preço mais baixo que o ano passado.
Estão construindo cantinas? Beleza, parabéns. Mas olhem para o agricultor. Vou falar hoje, como é rotineiro no governo municipal, Jonas Tomazini e Tiago Brunet, todas as segunda-feiras, entrega de obras ou início de obras. Estivemos ali no bairro Santo Antônio, 1º de Maio, com Monte Verde, com outros bairros aí, na Raineri Petrini, onde que vai ser retirados os paralelepípedos, colocados no bairro 1º de Maio, para refazer aquelas ruas onde que tem o pó e o barro. E ali nesse trecho, uma verba do deputado Bibo Nunes de 1,5 milhão, vai ser feito asfalto. 552 metros de extensão, 6.100 metros quadrados de asfaltamento. Duração do tempo são 4 meses. Então, parabéns. Estava lá a Polícia de Manhã, parabéns ao governo, parabéns aos deputados que estão mandando verbas para fazer esses asfaltamentos. Então, é rotineiro, a segunda-feira, entrega ou início de obras. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Abre mão. Encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Passamos ao... E não está aqui. Então, convido o partido PSB para que faça uso da tribuna. Fará o uso da tribuna o vereador Roque Severino. Senhora presidente, vereadora Fernanda, senhoras e senhores vereadores, demais pessoas presentes, a imprensa, aqui representada pelo Adamati, pelo Jorge Elemar Brux. E também cumprimentar aqui a liderança política lá do bairro 1º de Maio, o Gilden. Demais presenças, tem aqui a Emília, o Verona, enfim, as pessoas que nos assistem de suas casas. Eu quero fazer uma fala aqui um pouco mais alongada sobre a questão do Hospital São Carlos. Eu entendo o grau de profissionalismo que tem hoje no Hospital São Carlos. Entendo e concordo. Porque eu acho que tu não tem como fazer gestão trocando a cada instante de presidente, de gestor, porque é igual uma administração que troca toda hora de secretário, você nunca vai dar andamento. Toda hora você tem que estar aprendendo, tem que buscar informações, tem que reiniciar os trabalhos. E com isso não quer dizer que as coisas são perfeitas, mas tu abre um espaço, porque tu pode fazer inclusive uma cobrança das questões que estão em andamento. Porque não tem mais a desculpa, mas eu entrei ontem, eu comecei hoje, eu não sabia. Não, você está numa gestão e, portanto, você tem ali todas as condições de ter um início, um meio, um fim. Agora, eu acho que a gente precisa separar algumas coisas. Por exemplo, as emendas para o Hospital São Carlos. Existe 50% de toda a emenda do parlamentar para a saúde. Isso é lei. E até há uma questão estratégica do governo federal, porque ele precisa investir um valor mínimo na saúde. Então o que ele faz? Ele entrega para os deputados o dinheiro que já era para ele passar para a saúde e os deputados repassam para a saúde. Qual é o grande problema disso? É que às vezes o deputado não tem a verba que o hospital quer. Ele tem a verba que é para um posto de saúde, que é para uma ambulância, que é para comprar uma viatura, que é para comprar um carro. Mas o hospital quer verba para custeio, para custear as despesas do hospital. E essa verba nem sempre tem. Então, muitas vezes, essa peregrinação que se faz a Brasília, eu acho que quem tem o papel político de fazer a política é os políticos. No caso, os vereadores. Então, eu entendi quando o Césio falou que às vezes o vereador diz, olha, eu gostaria de ser investido numa outra área.
Agora, veja bem, se a verba é da saúde, não adianta o vereador querer para uma outra área, porque aquela verba é da saúde. Agora, de repente, ele vai dar uma verba da saúde lá para a Soledade e vai pegar uma da infraestrutura lá e vai enviar para Farroupilha. Pode ser isso. Agora, o deputado que chega e fala, prefeito, eu tenho aqui R$1 milhão para a saúde, mas eu vou dar para a saúde, daí aquele dinheiro que tu ia botar na saúde põe nas obras. Não tem como fazer esse tipo de negociação. Isso aí é iludir. Tá? Eu trabalhei 4 anos com emendas parlamentares. Inclusive, eu vi o relatório, tem um valor aí do ex-deputado Sted, de 400 mil, que veio para o Hospital São Carlos, logo depois de eu ter saído de lá, mas é reflexo do trabalho construído anteriormente. Então, tem deputado que dá emenda no papel para cada vereador que vai lá. Ele dá, depois não se concretiza. Aí vai o outro vereador, ele dá a mesma. Aí vai outro, ele dá a mesma. Aí vai o prefeito, ele dá a mesma. Vai a pessoa do Hospital São Carlos, dá a mesma. É sempre a mesma coisa. Não muda nada. Então é nisso que eu falo que muitas vezes se faz repetidas viagens a Brasília para tratar do mesmo assunto que já foi tratado por N políticos, por N agentes. E aí nós ficamos só chovendo no molhado. Cada um analisa como quer fazer, mas eu acho que tem coisas que é torlandiro, né? É enrolar, é enrolar, é enrolar. É a mesma panótia sempre para cada mulo que vai lá, sabe? É mais ou menos isso. Então a gente precisa esclarecer isso. Emendas que são anunciadas, depois não aparece ali no relatório do hospital. Pode ver se tem emendas que foram propaladas aqui, se aparece no relatório. Não aparece. Não aparece. Porque uma emenda, até ela sair de lá do gabinete do deputado e ser paga no hospital, vai 2, 3 anos. E se perde o assunto. O deputado quer ganhar voto quando ele entrega o papel, quando ele avisa que liberou a verba, quando enviou a verba, quando dá início da obra e quando inaugura a obra. E ainda fica na obrigação de votar nele, como se o dinheiro fosse dele. Não é, né? Não é. O dinheiro é público. E se é público, é de todos. Se nós aqui damos um voto e aprovamos um projeto, é obrigação nossa. Recebemos salário para isso. Sabe, se tu está numa empresa e tu não tiver um desempenho satisfatório, alguém vai ocupar o teu lugar. Aqui na Câmara é a mesma coisa. Na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no prefeito, no governador. Enfim, que bom que existe a democracia, porque de 4 em 4 anos você pode substituir o seu representante, se ele não tiver a altura do seu intento, do seu desejo, enfim, né, das suas expectativas. Então, fazer essa fala e dizer que nós somos parceiro do Hospital São Carlos, e não há dúvida nenhuma que hoje o Hospital São Carlos é um hospital estruturado, é um hospital que saiu daquela, vamos dizer assim, se você visualmente olhar para o hospital hoje, e olhar 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, e você fizer um histórico, você vai notar que o hospital está um hospital estruturado, está um hospital grande, está um hospital que consegue atender alta complexidade. Agora também tem um detalhe, essa questão de ser atendido lá na UPA e lá na UBS, eu concordo 100%, só que o hospital recebe para fazer esses atendimentos ali. Aí iria abrir mão desses valores? Tem que sopesar também isso. Isso não é crítica, isso é a gente debater os pontos de vista. E também quero dizer que eu entendo perfeitamente que quem trabalha no hospital vive sob pressão constante, todos os dias, todos os dias. Eu tive a oportunidade de tratar alguns casos do meu escritório com o hospital e sei dessa situação que se vive no dia a dia ali. Eu quero também pedir para o Rose passar aqui no telão, e o Gelson, acho que está ali. Eu quero fazer uma fala de 1 minuto ou 2 sobre uma situação de pombos, infestação de pombos e pombas, enfim, né? Que tem algumas pessoas que inclusive tratam esses bichos, e tratam por puro amor e carinho, né? Mas a partir do momento que você começa a dar a quirera, o milho, a ração, o pombo acaba se aquerenciando ali,
e ele começa a conviver com você. E esse pombo, ele é transmissor de doenças, inclusive, né, doutora Eleonora, a senhora que é médica. Isso aqui é lá do 1º de maio, o Gilden, que entra no salão da comunidade, eu não sei se é só no salão o quê. E diria nós, mas o salão é da Mitra, e é verdade. E a Mitra tem que resolver isso aí, sim, também é verdade. Mas ali também tem uma parte que a Mitra aluga para a prefeitura, que tem o contraturno. Mas vamos supor que ali não fosse um salão comunitário, fosse, sei lá, um salão de baile, fosse uma empresa. O que significa? Que há uma grande infestação de pombos e precisa ser tratado como questão de saúde pública. Então eu queria pedir que a prefeitura tomasse providência, que não é tão difícil. Primeiro tem que vedar aquela entrada ali, por parte da Mitra, não sei qual é o convênio que a prefeitura tem por contraturno ali, mas tem que ter uma união de esforços, porque isso é igual ao morcego, né, que entra nas casas. E segundo, tem que tentar encontrar uma solução para esses animais não mais atrapalharem a vida das pessoas. Eu quero finalizar aqui, finalizar antes de entrar nesse outro assunto aqui dos meus projetos, dizer, vereador Argídio, que eu concordo plenamente com você com relação à questão dos imigrantes. Porque Farroupilha, ela traz na sua essência a questão da imigração. Vieram os italianos para cá e construíram muito aqui. Até um dia nós conversávamos aqui, né, Valandro, a diferença de agricultor e de colono, né? Os colonos são os que colonizaram aqui as regiões, né? E o agricultor é aquele que lida com a agricultura, trabalha com a agricultura e que, por via das vezes, se confunde o colono e o agricultor e acaba se tornando uma única pessoa. E sim, muitos de nós viemos de fora. Eu, por exemplo, esse ano, dia 3 de junho, faz 40 anos que eu assinei a minha carteira de trabalho. Então, quando eu cheguei aqui, lá na poderosa Trombina Embalagens. Depois eu saí e deixei o Gilden comandando lá, está até hoje lá. Então é uma cidade próspera. Eu tenho muito a agradecer a essa cidade que me recebeu bem aqui, mas também fiz a minha parte, imagine, estou fazendo. Quero dizer também que conheço o Ari Miranda, fui vereador com ele por 4 anos aqui. Uma figura de alma ímpar. Dei entrada aqui na casa, senhora presidente, 4 projetos de lei. Um projeto de lei que altera a Lei 4.448 de 2018, que dispõe sobre a proteção e bem-estar dos animais domésticos no município de Farroupilha, para incluir diretrizes de reconhecimento e integração de protetores independentes de animais e organizações da sociedade civil. Um outro projeto de lei aqui é o que institui a Carta de Direitos dos Usuários dos Serviços Públicos do município de Farroupilha e dá outras providências. Um terceiro projeto institui o Programa Municipal de Valorização do Comércio Local. Aspas, compre em Farroupilha, fecha aspas, e dá outras providências. E, por fim, um outro projeto de lei que dispõe sobre a transparência das despesas indenizatórias decorrentes de deslocamentos e atividades externas realizadas por agentes públicos dos poderes executivos e legislativos do município de Farroupilha e da outras providências. Esse projeto aqui, fazer um pequeno comentário da transparência, ele já existe, né? Mas ele não existe com a totalidade das informações. Ou seja, está lá disponível as informações, mas elas não estão suficientemente claras. Por exemplo, tem despesa com alimentação. Não tem juntado as notas das alimentações que a pessoa que foi. Você pode ter gastado R$500 de alimentação, mas não diz com o que tipo de alimentação, né? Aonde você se alimentou, quem forneceu a nota. Você gastou R$200 de Uber ou de táxi. Não diz quais foram os trajetos que percorreu. Enfim, tem mais informações que precisam ser bem elencadas ali nesse portal. Projetos totalmente sem custo, ao erário, portanto, ao meu ver, constitucionais e não vai intervir na administração pública por parte do Executivo. Era isso, obrigado.
A parte está com a vereadora doutora Eleonora Broilo. Vereador Roque, por me ceder a parte. É uma coisa bem rápida, é só para complementar o que o senhor falou sobre os pombos. Na realidade, a doença fúngica transmitida pelos pombos se chama criptococose e é uma doença bastante grave. Era isso que eu queria Não vou nem comentar, porque eu não vou conseguir dizer a palavra, pronunciar a palavra. Mas, vindo da senhora, com certeza vem com fundamento técnico. É isso, obrigado. Obrigada, vereador Roque. Encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Fran Bonassi. Obrigado, presidenta. Quero cumprimentar novamente todos os colegas, quem ainda nos acompanha aqui também. Eu quero usar o meu espaço, muito brevemente aqui, para falar sobre um assunto bem importante. Até conversei hoje à tarde com o secretário da Saúde, o Tiago Brambila, conversei também com o vice-prefeito, Tiago Brunet, e depois aqui falei com a Janete também por alguns minutos, em relação o surto que a gente está vivendo aí das questões das doenças respiratórias, né? Que a gente está vendo que não está legal. E o porquê que isso vem acontecendo? Porque as famílias simplesmente não vacinam mais as crianças. Isso virou uma loucura, gente. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso. E se o prefeito não vai para a rádio dizer, que é o local onde as pessoas mais escutam sobre isso, dizer que as pessoas têm que se vacinar, que o hospital está com superlotação e que existe vacina para isso, que hoje o Tiago Brunet mesmo me falou, há 100 anos essa vacina existe? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo que a gente não está mais vacinando as crianças? Que a gente não está mais vacinando os adultos? A gente vai esperar que as pessoas morram? Pelo amor de Deus, eu quero fazer aqui um apelo, a minha fala é de apelo, para que as pessoas se vacinem, para que vacinem seus filhos. O Tiago estava me mostrando os números alarmantes. No ano passado, 35% somente das crianças foram vacinadas nesse município. Gente, isso beira a loucura, a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que preservar a vida das pessoas, a vida das crianças. E desde que eu me entendo por gente, eu sempre tomei vacina. Sempre tomei vacina para gripe, vacina para hepatite, todas as vacinas comprovadas cientificamente. A gente tem que acreditar na ciência. Vacina é ciência. Então, assim, eu quero deixar aqui a minha fala. Estou bem indignada mesmo, porque, assim, a gente vê... Hoje, atendi uma pessoa aqui que falou, Fran, eu trabalho numa escolinha, a gente está há 2 semanas com as turmas fechadas, porque a professora está contaminada e os alunos também estão contaminados. Então, não tem uma escola particular, uma escolinha particular. Então, não tem como trazer essas crianças para a aula. E aí, a gente conversa com os pais, e essa fala é para as famílias. A gente conversa com os pais dizem, tudo bem, não vou vacinar. Mas que loucura é essa? A gente viveu num momento de pandemia onde a gente tinha um presidente que falava contra a vacina, que mandava as pessoas tomar ivermectina. Era uma loucura. Mas, assim, o Covid não é sobre o Covid agora. A gente está falando sobre bronquiolite, não é, doutora Eleonora? A gente está falando sobre outras questões também, né? Sobre qual que é a outra? H1N1, né? Influenza. Então, tipo assim, a gente tem outras questões acontecendo agora. Então, se as pessoas têm medo da vacina do Covid, não se vacinem para o Covid. Se vacinem para as outras coisas, mas vacinem as crianças, vacinem os adultos, vacinem os idosos, porque o hospital está cheio de pessoas com doenças respiratórias. Se a senhora quiser uma parte agora, eu lhe concedo. Uma parte para a doutora Eleonora. Obrigado, vereadora Fran, pela parte. A vacina da gripe, ela é de extrema importância. Tá? Porque todas as consequências que vêm dali, a pneumonia, né, a crises de asma e tudo, elas podem ser minimizadas. Quanto à vacina da bronquiolite, esta é uma vacina muito cara. Custa em torno de 3.500
a 3.700 a dose. Tá? Mas, veja bem, existem casos que o SUS dá, existem casos em que o convênio dá, e é mais fácil conseguir do convênio do que do próprio SUS, né? Crianças cardiopatas, crianças que têm problemas cromossômicos, crianças que têm... Eu já vou terminar. Crianças que, enfim, crianças que nascem prematuras, né? Também têm o direito de receber essa vacina do convênio. Então, não é bem assim, mas é muito caro, eu não faço. Não, vamos tentar. Eu lá no consultório eu faço isso. Eu faço uma carta para o convênio, para o SUS e tentamos conseguir. Obrigada. Obrigada, vereadoras. A palavra está com o vereador Juliano Baumgartner. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, enfim. Bom, de forma bem sucinta e objetiva, alguns temas que trago nesta noite. Primeiro, quero aqui me solidarizar ao Matheus Jungues, que é o presidente estadual da Associação de Defesa dos Consumidores de Água e Esgoto do Rio Grande do Sul, que na última semana recebeu uma notificação judicial emitida pela Egea Corsã por conta das fortes cobranças e de todo o debate público e político que vem sido feito. Se quer calar, é sinal que tem medo e tem culpa no cartório. Mas eu, aqui no meu espaço de parlamentar, eu vou falar quantas vezes eu achar necessário e não estou nem aí para a Egea, para a Corsã. Tá? Quero aqui deixar bem claro. Bom, segundo tema, não menos importante, para contemporaneizar e atualizar a comunidade de Farroupilha, na última sexta-feira, dia 22, se cessou o período da chamada pública aberta pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul para propostas de venda de imóveis para o campus da URGS na Serra Gaúcha. Nós tivemos, então, 5 imóveis que se inscreveram, né? Então, eles não são públicos, é uma chamada que está tendo todo o seu trâmite burocrático interno e, no momento certo, a universidade vai fazer os devidos anúncios de acordo com o seu edital. E agora os próximos passos são, teve já a chamada pública aberta, teve o envio das propostas, agora vai acontecer a análise documental com as diligências nela, depois disso vai ter a avaliação técnica e vistoria em loco, depois disso a divulgação do resultado do chamamento público e um prazo de 3 dias para recurso. Ou seja, está acontecendo, tem todo o rito, tem todo o trâmite burocrático, mas está sendo feito de forma clara e transparente. Então, importante dizer, está acontecendo, vai sair do papel, tem avançado. Por fim, seguindo ainda a questão da universidade, amanhã, no dia 26 de maio, que é feriado nosso aqui na cidade, nós estaremos realizando uma agenda de articulação sobre a Universidade Federal da Serra Gaúcha em Bento Gonçalves, em parceria com o vereador Duda Pompermayer. Nós teremos, então, a participação da reitora, professora Márcia, bem como a Kelly, que é a diretora do campus, onde que faremos algumas agendas institucionais. Começa lá na SIC em Bento e depois terá visita em algumas das empresas de Bento. Então, a universidade nunca parou, sempre esteve ao nosso redor. E, claro, são processos. Tem todo o trâmite burocrático, mas, enfim, na minha condição de vereador, na minha condição de um dos porta-vozes e uma das pessoas que mais trabalhou essa temática, eu acho que é importante de trazer informações, né? Porque muitas pessoas disseram como é que está o trâmite. Então, não tão rápido quanto a gente queria, mas está acontecendo. Então, era essa a minha manifestação hoje. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Juliano. A palavra está com o vereador Caleb Coelho. Senhora presidente, eu gostaria de falar sobre um evento que aconteceu hoje pela manhã, em que nós recebemos uma máquina do deputado Afonso Ram, e é uma máquina compactadora. Então, nas estradas do nosso interior,
que estão sendo refeitas e corrigidas, né? Arrumadas, essa máquina vai ajudar muito, porque o solo fica muito melhor quando ele é compactado. Então, se coloca a brita em cima, se coloca as pedras e passa essa máquina. Então, vai ser muito útil para poder fazer os consertos de nossas estradas. Então, agradecer ao deputado Afonso Ram pela verba de R$461 mil, que comprou essa máquina, que a gente ficou muito contente, então, em poder vê-la trabalhando hoje. É realmente impressionante o poder de... Quando ela passa, treme muito, assim, a gente percebe que ela está realmente compactando o solo. Então, obrigado, deputado Afonso Ram. Outra coisa que eu gostaria de falar e que eu tenho percebido, em notícias que eu tenho visto pela internet, é com relação ao aumento do uso do Ozempic, daquela caneta que tem, e acho que não é só o Ozempic, deve ter outras também, que tem feito uma revolução na vida das pessoas. E essa caneta, ela tem devolvido a vida, digamos assim, né, para as pessoas que querem emagrecer, e parece que nos Estados Unidos ela está mudando o comportamento das pessoas com relação ao que elas consomem nos fast foods, nos mercados. Tem mercado que está mudando a prateleira para ter coisas mais saudáveis. Então, por um lado é bom, por outro lado me preocupa, porque é uma coisa muito recente e que a grande população está tendo acesso, quer dizer, não, a grande não, porque é muito caro, né? Mas muitas pessoas estão tendo acesso e o resultado parece que vem rápido, né? Mas não se fala muito dos efeitos colaterais, que parece que tem alguns. Mas o que me preocupa é o depois, como é que vai ficar depois, né? Será que não vai aparecer alguns outros tipos de consequências, né? Porque agora é tudo lindo, maravilhoso, mas depois, como é que vai ser? Então, eu tenho um pouco de medo com relação a isso, né? Acho que a gente precisa agir com cautela nesse sentido. Outra coisa, uma senhora me procurou, porque ela realmente se sente incomodada com relação às propagandas que acontecem em algumas rádios de remédios. Remédios que tu liga para um número e tu compra aquele remédio que vai curar a tua próstata, que vai curar isso, que vai curar aquilo, né? Remediar. E aí vai fazer como, né? Será que aquilo realmente é bom? Será que está tão fácil assim, né? Já foi alardeado em outras situações ali a cura do câncer. Então, o remédio cura até o câncer. Se fosse assim, não tinha ninguém com câncer, né? Então, a preocupação dessa senhora é realmente com relação a esses remédios que têm acesso fácil, porque tu está ouvindo a rádio e por impulso tu compra, vem ali no dia seguinte, já entregam, né? Então, a mídia tem um poder muito grande, mas e aí? Será que faz efeito de verdade? Será que não vai trazer um prejuízo para a nossa saúde, né? Porque, por exemplo, algum tempo atrás se alardeava de que as panelas com teflon eram a 8ª maravilha do mundo. Hoje a gente sabe que a panela com teflon, ela é muito boa, ótima, né? Mas quando ela começa a perder um pouco daquela camada que tem na panela, aquele produto é muito prejudicial para a saúde. Então, a gente precisa tomar cuidado. Nossa vida é muito preciosa e a gente não sabe os efeitos das coisas milagrosas que estão acontecendo hoje. Então, só uma reflexão para a gente pensar com relação a isso. Muito obrigado. Obrigada, vereador Caleb. A palavra está com o vereador Clemente Valandro. Mais uma vez, boa noite, presidenta. Boa noite a todos que nos acompanham ainda nessa casa. Quero me colaborar um pouco aqui com as palavras do Argídio, parabenizar ele pelas palavras dos agricultores. E sim, nos últimos anos aqui, os preços da agricultura foram muito baixos. E mal vai dar para pagar os insumos e as despesas dos agricultores. E sem contar as fiscalizações que os agricultores estão tendo e as obrigações também. Agora tem a obrigação da nota eletrônica, uma coisa muito boa que veio para os nossos agricultores, mas a gente vê que muitos pontos, mesmo no nosso interior de Farroupilha, a internet está muito difícil. Então, vai ter um problema muito sério aí da frente por causa da internet. Eu quero falar alguma coisa também a respeito das vacinas, doutora Leonora. Não sei se eu estou errado ou não. Eu faço a vacina da gripe, essa vacina, há muitos anos. Depois que eu passei uma doença, há uns 15, 18 anos atrás, o médico me reivindicou fazer essa vacina. Mas ele me reivindicou fazer essa vacina bem antes que eu acho um erro dessas vacinas, doutora Leonora,
dessas vacinas da gripe, essas prevenções do inverno, é muito tarde esses programas que eles fazem para as vacinações. Olha, nós estamos em pleno inverno. Eu já falei aqui nessa bancada, também, ano passado, outro. Eu acredito que esses programas das vacinações, tipo para o sul do país, aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, onde o inverno vem bem antes, chega antes. Olha, nós estamos mês de maio em pleno inverno. E agora que está aparecendo esses programas de vacinações mais frequentes, eu acredito que esses programas de vacinações teriam que ser lá mês de abril, começo de abril, fim de março, fim de março, começo de abril, para o pessoal, os idosos, as crianças, chegarem agora, maio, junho, julho, já está protegido. Não agora, maio e junho, fazer esses programas de vacinação. Eles vão, você sabe, doutora, que essas vacinas demoram de 15, 20 até 30 dias até a pessoa estar bem imunizada. Então agora vão fazer as vacinas agora em junho. Julho, agosto começa o verão. Por que todos os anos dá esses problemas de internações dos hospitais, começo do inverno? Vocês podem olhar, eu tenho percebido, todos os anos no começo do inverno dá essas grandes internações, hospitais cheios, e depois quando o pessoal já começa a se vacinar, maio, junho, vem esses programas de vacinações, onde uma grande porcentagem da população se vacina, ali na fim de julho, começo de agosto, vocês podem perceber como acalma bastante as internações dos hospitais. Eu acredito que essas vacinações teriam que ser bem antes. Lá começo, já repeti aqui, desculpa, vou repetir de novo. Fim de março, começo de abril, para chegar no começo do inverno as pessoas já estarem imunizadas. Muito obrigado, presidenta. Obrigada, vereador Valandro. Oi? A palavra está com o vereador Jorge Sense, na tribuna. Boa noite a todos novamente. A Damate, que nos leva às lares das nossas famílias. Eu acho que foi uma sessão importante, presidente Fernanda, onde o hospital trouxe muitas informações e eu acho que também esclareceu algumas dúvidas que nós tínhamos. Então, parabéns também pelo convite do hospital estar aqui. Mas a minha fala é especificamente referente a um tema que é trânsito. E vou falar hoje sobre a Barão do Rio Branco. A Barão do Rio Branco, devido às suas mudanças e alterações e melhorias, ela automaticamente, né, nós condutores, temos o hábito de, às vezes, acelerar em locais que não deveríamos acelerar. E aqui eu vou deixar até estou gravando vou mandar para o secretário Paim. A Barão do Rio Branco, na minha avaliação, ela tem 3 trechos, um diferente do outro. E vou começar desta região, aqui do CDL, para chegar até a primeira sinaleira ali no entroncamento com a Barão. Com a Independência. Ali o pessoal respeita, ao meu ver, mais a velocidade. Passando da rua Independência até a segunda sinaleira, que é com a 3 de outubro, também o pessoal respeita mais a sinalização. Eu constatei, estive presente em várias oportunidades e constatei isso. Porém, tem um outro trecho, que é da 3 de outubro até o viaduto, que o pessoal acelera. Na minha avaliação, tendo em vista por ser o local mais íngreme em si. E aqui eu vou deixar uma sugestão. Se nós colocarmos uma sinaleira no entroncamento com a Marechal Deodoro, não, desculpa, com a, bom, fugiu. Ali no primeiro entroncamento com fugiu o nome da rua, agora a outra vez também fugiu. Com a Castelo Branco, obrigado. Humberto de Alencar Castelo Branco. Se nós colocarmos uma sinaleira ali, nós vamos atender a 2 situações. A velocidade de quem desce a Barão, sentido ao viaduto, e também vamos atender as pessoas que vêm da região do Medianeira, do São Roque, do Cruzeiro, do Nova Vicença, daquela região,
para que ela possa dobrar à esquerda, que é uma das dificuldades. Então eu vou deixar essa sugestão, acredito, não sou técnico na área, mas percebo, a minha percepção é que nós resolveríamos o problema, né? Primeiro, diminuindo a velocidade de quem vai e daríamos a oportunidade de quem acessa o município pela Barão do Rio Branco dobrar à esquerda, que é um fluxo muito grande e uma procura bastante grande, onde as pessoas, infelizmente, hoje cometem irregularidades, porque hoje é proibido dobrar à esquerda. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, vereador Jorge. A palavra está com o vereador Roque Severini. Severnini, senhor presidente. Eu quero dizer que o vereador Valandro tocou num ponto bem importante aqui, que é essa questão da vacina. Porque, veja bem, não seria difícil você fazer uma análise do Brasil e saber que lá no Acre você vai ter a malária que não temos aqui no Sul. O governo vê isso, porque não tem nos postos de saúde aqui vacina para malária que eu saiba. Você sabe que no Brasil o módulo fiscal, o modo rural é diferente em determinadas regiões. E isso funciona perfeitamente. E o governo não consegue fazer uma observação de olhar que a nossa região aqui, o inverno é inverno mesmo, né? É frio. Não é 18 graus, 20 graus. São temperaturas negativas e que começam já em março, final de março, abril, essa época, por exemplo. Então, com toda a estrutura que tem, poderia muito bem viabilizar isso. Porque a vacina está aí, né? É antecipar ela e trazer ela para as regiões onde que há necessidade. E eu queria também fazer essa fala que o Argídio tocou e eu acabei não complementando ali no grande expediente, que é sobre a questão do agricultor. E está aqui pessoas que entendem muito mais do que eu na agricultura, como por exemplo o Maurício e o próprio Valandro, a Glacia, enfim. A agricultura tem passado por situações que deixa o agricultor sempre por último. Né? Vai o cidadão lá vender um insumo e o agricultor precisa comprar para garantir o preço. Só que o agricultor não tem certeza de quando que ele vai receber para pagar esse insumo. Porque, querendo ou não, ainda o agricultor usa muito da informalidade. Ele vende sem um contrato, ele vende sem uma garantia de data certa para receber. Ele vai na cooperativa, e aqui não é só o cantineiro privado, aqui, a cooperativa também. Vai enrolando, é uma safra para outra, é outra para outra, não tem reparação de juros. Imagina você lá com um valor de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, parado 1 ano, 2 anos para receber, Maurício. Olha o prejuízo que tem isso. E sem contar que essa questão que o nosso agricultor enfrenta, de às vezes uma falta de uma estrutura melhor, de organização administrativa, leva ele a essa informalidade, porque a agricultura é muito assim, é muito dinâmica. Você colheu no final de semana, porque o agricultor não olha se é domingo, se é sábado, se é feriado, se ainda não é 8 horas, se não está no horário de ir ou de voltar. Ele está fazendo, ele está produzindo, e ele está entregando. E você manda, às vezes, não é só aqui, manda fruta para São Paulo. Chega lá, descarrega, o comprador diz, deu 20% de quebra. Chegou aqui 10 mil quilos, vou ter que pagar 8. 2 mil quilos, vou ter que descartar. Não é só isso, é pior do que isso. Eu conversei com um cidadão que vende pitaia. E o mercado de São Paulo diz o seguinte, eu te pago aquilo que passar pelo caixa. Ou seja, você me vendeu 10 mil quilos de pitaia aqui, o que passar no meu caixa como venda eu te pago, o que não saiu eu não te pago. Então essa situação vai se avolumando, ora por uma situação de climática, ora por política de governo que muda, ora por falta de incentivo, ora por juro alto, ora por quem compra não paga, né? E fica à mercê.
Então, de fato, eu vejo que a agricultura vem atravessando um momento bastante difícil. Apesar de toda a tecnologia, você vê agora que não é coisa que vem da China, vem de outro local. Você vai aqui mesmo em Farroupilha, tem gente que está fabricando máquinas. São pequenos maquinários, mas gente que está fabricando uma máquina para colher uva, gente que está fabricando uma máquina para pulverizar de melhor forma. Aliás, agora está vindo o drone, né? Para tratar. Esses dias eu vi um agricultor, tinha quebrado uma perna, e ele estava sentadinho numa cadeira tratando, né, com o dronezinho ali, com o equipamento. Essas tecnologias são caras. E me parece que agora o governo, vamos para lá abaixo aqui para concluir, parece que o governo federal tirou o Ministério do Trabalho para fiscalizar. Eu acho que é porque é ano de eleição. Né? Vamos ver no próximo ano como é que se comporta. Era isso, obrigado. Obrigada. Se nem mais um vereador, ele não irá falar. Se nem mais um vereador quiser fazer uso da palavra, está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço do presidente. A palavra... Vai falar, João? Não, o Joel. Ah, então tá. Espaço do presidente. Não. Eu quero agradecer a todos que ainda se fazem presente aqui, em nome do Adamate, o Guilde, o Polícia, o Verona, a Emília, que estão ainda acompanhando a sessão aqui. E agradecer a todos os vereadores pelas pautas de hoje. E o diálogo é sempre importante, né, para a gente construir cada vez mais uma política democrática. Espaço de encaminhamento de proposições. Encaminhamento de proposições. Encaminhamos à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, os projetos de lei do Legislativo números 10, 12, 13, 14 e 15 de 2026 e o projeto de resolução número 013 de 2026. Nada mais a ser tratado nessa noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.